em casa. Mas isso é só uma pontinha. Discussão bem ampla aqui e ensejando a volta a temas correlatos aqui, o que se está discutindo dentro do judiciário. O nosso telespectador, o que acha? O Conselho Nacional de Justiça, tão discutido, deve ter poder ilimitado para investigar magistrados? Daqui a pouco o resultado, 8401-0360, sim, deve investigar ilimitadamente ou não, opção 2. Dr. Paulo Schmidt, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Pois é, Lanzier, alguns dados que vieram aqui para a mesa me chamam a atenção, mas eu gostaria de centrar num aspecto, que é ainda relacionado ao procedimento da quebra de sigilo. Né? Suponhamos, vamos admitir que validássemos o procedimento no COAF, a varredura, e que estão aqui 3.500 CPFs. Muito bem. A senhora corregedora, que tem apelos midiáticos irrefreáveis, aliás, ela tem dado mostras disso, né? Que ela tem um apetite pela imprensa muito, assaz, vamos dizer assim, alimentado diariamente, que nos faz, inclusive, supor que ela, estando próxima da compulsória, que falta 2 anos e pouco para ela se aposentar, ela não venha a ser uma candidata ao Senado pela Bahia. Acha que ela vai ser candidata? Aí é sentimento pessoal, mas enfim. Mas voltando ao caso, se ela toma estes 3.500 CPFs, todos ligados ao judiciário, e aí, observando o regimento interno que ela está obrigada, abre um procedimento prévio, chama o Lazier, chama o Diógenes, chama o Lamáquia, chama o Juliane, explica isso aqui, procedimento prévio. Aí vai estar observando o devido processo legal. É isso, é somente isso que a magistratura está se resignando tão fortemente. Porque esses dados, que são muitos vazados pela Corregedoria Nacional, que não é possível, né, se compreender como é que esses dados chegam na grande imprensa e estão chegando em conta-gotas para sempre retroalimentar esse debate, que, aliás, nós achamos muito bom o debate, nós queremos o debate. E nós somos os primeiros a querer excluir, expurgar da magistratura esses eventuais, essa quase minoria, né, de pessoas que não honram a toga. Nós queremos ter a cara limpa. Lazier, para vir aqui no teu programa e falar com o telespectador, para dizer o seguinte: olha, a magistratura, ela trabalha muito, trabalha nos finais de semana, ela trabalha nos recessos, ela tem uma preocupação de produzir a expectativa que a sociedade tem, porque afinal é a sociedade que paga o nosso salário. Agora, nós também queremos ter um espaço, Lazier, para poder dizer aquelas coisas que afligem a carreira. Por exemplo, nós estamos há vários anos sem revisão de vencimentos. Nós temos extremas restrições. Quer dizer, o único cargo que o magistrado pode exercer é um cargo de professor. E nós sabemos, né, o que hoje o magistério paga. Mas o magistrado também do trabalho não está no limite, no teto salarial? Não, senhor. Não está? Não. A do trabalho não está? Não. A magistratura da União... O desembargador do TRT aqui não ganha a mesma coisa que o desembargador lá do Tribunal de Justiça? Ah, bom, mas aí não é... Aí é que o teto... Não é o teto lá do Supremo? Não, há um escalonamento. Sim. Né? Os magistrados estão submetidos a subtetos. É o ministro do Supremo, o do TST, do STJ, depois vem os tribunais regionais, depois vem o juiz titular. Mas um detalhe interessante, Nazir, os servidores, eles não estão limitados aos subtetos, estão limitados ao salário do ministro do Supremo. E nós achamos que, no atual quadro, em que a magistratura foi a maior defensora do subsídio, que é transparente, é verba única, que nós assinamos compromissos com o parlamento de apoiar e efetivamente lá no CNJ nós implantamos pela resolução 13, foi um parto dificílimo aquilo, com a garantia da revisão anual. Nós estamos sem revisão anual há muito tempo.
Nós temos acumulado perdas que vão a mais de 30%. E num processo desse, em que não há possibilidade de outros ganhos, a sociedade, é claro, ela não compreende essa luta. Por quê? Porque a magistratura não tem espaço para fazer essa defesa, né? Então, o que nós achamos? Que a magistratura tem que ter espaço para vir a público, para dizer aquilo que a aflige, assim como deve vir para ser cobrada. Da morosidade, dessas questões aí mal explicadas, que nós somos absolutamente a favor dessa transparência. Doutor Cláudio Lamáquia, presidente da OAB Gaúcha. Doutor Paulo, eu fico muito feliz de ouvir essa sua colocação, porque nós estamos absolutamente afinados neste ponto. Nós discutimos muito aqui. Não estou preocupado com isso, viu? Não, mas eu também não estou, mas eu fico feliz, primeiro porque eu acho que é uma posição que a sociedade está gostando de ouvir, né? O que nós estamos aqui debatendo desde o primeiro momento, e não estou aqui eu preocupado se essa posição é uma posição agradável ou não, mas sim uma posição de transparência frente àqueles que, ao fim e ao cabo, pagam os nossos salários e mais aos senhores do que a nós, advogados, mas nós trabalhamos para a sociedade também, e exatamente na dimensão, hoje minha, de presidente da Ordem, lembrando que a OAB foi uma das primeiras defensoras das prerrogativas da magistratura. Lá atrás, na época da ditadura, quem é que lutou pelas defesas das prerrogativas da magistratura? Quem é que buscou uma magistratura que fosse livre, que fosse independente? Quem foram os primeiros a ombrear? Por que isto? Porque, ao fim e ao cabo, nós estávamos lutando pela própria sociedade. A prerrogativa da magistratura ela é uma prerrogativa do cidadão. Mas o que nós estamos aqui dizendo é que esta prerrogativa não pode fechar o Poder Judiciário. E nem fecha. Bom, isto foi o que eu ouvi agora. Isto foi o que eu ouvi agora dito por ti, Paulo. E por isso saudei. Mas não é o que nós ouvimos da MB. Não é a posição hoje da MB. A posição da MB é contrária ao poder de investigação do CNJ. A posição da MB hoje é contrária à posição de que o CNJ tenha poder concorrente de investigação. Então eu fico pensando... Que a investigação se faça dentro da Constituição, dos limites da Constituição e da lei. Mas isso nós somos os primeiros a defender, Jorge. Esta é a primeira defesa que a Ordem faz, eu acabei de colocar isto. No início da minha manifestação, aqui disse, a OAB prima pelo devido processo legal. Nem poderia ser diferente. A UAB é a primeira a criticar... Nós divergimos da interpretação da Constituição. A UAB tem sido a primeira a criticar quando nós temos as investigações iniciando pelas escutas telefônicas. Cansamos de criticar isto. Não poderíamos jamais deixar de defender as garantias individuais. Agora, nós não podemos aceitar que num momento como este, aonde tantas e tantas coisas são ditas e trazidas na mídia, não se tenha uma investigação e não se tenha a clareza suficiente sobre todos esses fatos. Aliás, isto conspira contra toda a magistratura, quando não deveria ser assim. Inúmeros magistrados hoje devem estar contrariados, porque esse debate não é um debate que deveria estar sendo travado neste formato. O formato que nós deveríamos estar aqui discutindo era exatamente isto, ou seja, vamos investigar todo e qualquer caso de denúncia que envolva magistrado, advogado, membro do Ministério Público, cidadão, político, seja quem for. Este é o ponto principal. E aí trouxe, quando a ordem foi citada, pelos meios próprios, respeitado o devido processo legal sempre. E deixo de novo, a crítica nossa, quando se começa uma investigação a partir de uma quebra de escuta telefônica ilegal, não judicial, quando se começa uma determinada investigação quebrando garantias individuais, nós estamos atentando contra o Estado Democrático de Direito. Sim. Este é o ponto. Deixa eu fazer um intervalo, para nós sobrar algum tempinho para o final. Bom, estamos discutindo bastante aí sobre o Conselho Nacional de Justiça, que vem sendo contestado principalmente pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que pelo que tem se entendido, sucintamente, doutor Dione, a associação quer que os corregedores dos tribunais que julguem, examinem. Só quando demoram demais é que aí pode vir o Conselho Nacional de Justiça. Essa é a posição. E a sua opinião, qual é? O Conselho Nacional de Justiça deve ter poder ilimitado, isto é, pode entrar numa investigação na hora que quiser, independente de uma corregedoria já estar trabalhando?
Se acha que sim, o nosso telespectador, 8401-0360, sim ou não, 8401-0360. Voltamos para as conclusões, começando pelo Dr. Diógenes Assan Ribeiro, que é da Associação dos Magistrados Brasileiros.